Olá, boa noite. Muito feliz mesmo, de verdade, por inaugurar essa série de lives, né, que celebram um ano de parceria de Zencâncer e Espaço.on. Eu sou Denise Lauria, eu sou gestora do Espaço.on, sou instrutora de yoga restaurativa e de yoga terapia também, yoga terapeuta. E assim, eu quero falar um minuto do Espaço.on, que completou 2 anos, há pouco tempo, e que durante esses 2 anos, mas nesse último ano, teve como um movimento maravilhoso que deu alma ao espaço, eu posso dizer, com muita honestidade, a parceria com o Zencâncer. A presença de pacientes oncológicos, a inspiração em Luciana Lobo para trazer um trabalho, as voluntárias, a participação de voluntários, né? Tudo que a gente pôde fazer e realizar e planejar e transformar nesse tempo de pandemia, através de um isolamento social, né, num grupo que tem que se recolher, como todos nós, não só os pacientes oncológicos, mas particularmente os pacientes oncológicos, precisam se recolher, precisam ter cuidado, e como continuar esse trabalho lindo em pleno isolamento social. Quero dizer que essa série está se chamando Conversando sobre Qualidade de Vida, porque a gente quer falar sobre isso. Qualidade de vida diz respeito a pacientes oncológicos ou não. Diz respeito a todos nós. Então, esse é um convite a essa viagem durante setembro, para vocês conhecerem Luciana Lobo hoje, a mentora, a diretora do Instituto Zencâncer, uma pessoa inspiradora. Andréia Prestes, amiga, parceira de pandeiro, de percussão, e que me trouxe para essa viagem, para essa jornada. Sou muito grata a Andréia, e ela está aqui presente para falar da origem do Zencâncer no Espaço.on, que ela é uma grande responsável. Nós teremos, ao longo desse mês, na próxima live, quarta-feira, 2 participantes do projeto, nada melhor do que participantes dando o seu depoimento, dizendo o que é esse trabalho, o que representa. Mas também quero dizer que essas 2 participantes têm um envolvimento, uma como voluntária, efetivamente, outra, assim, como uma pessoa sempre se voluntariando a ajudar. Porque o Zencâncer tem essa capacidade de trazer pessoas a encontrarem o seu lugar, aqui e agora, numa ação direta de atuação, de solidariedade e de participação. Estou muito emocionada, inclusive, por isso tudo. Ao longo dessa jornada virão outras voluntárias, só mulheres, mas não quer dizer que a parceria ou o voluntariado seja só feminino. Temos vários rapazes já se voluntariando e atuando nas suas áreas de atuação. Isso é maravilhoso. Gostaríamos que tivessem mais homens participando, né? Pacientes oncológicos, porque é bom e porque câncer só não é exclusivo das mulheres ou do gênero feminino. Então fica esse convite para conhecer o projeto, conhecer essas pessoas que dedicam seu tempo, seu amor, seu coração e aquilo que elas podem fazer para dar uma contribuição aqui e agora. Eu convido, então, Andréia Prestes e Luciana Lobo para participarem dessa live. Olá, minhas queridas. Boa noite. Olha, eu tenho que dizer que a estrela hoje, Andréia, é a Luciana. Eu vou pedir. Não, a Andréia é uma estrela, e olha, eu me sinto uma estrela também, não como mediadora dessa live, como gestora do Espaço.on, mas como voluntária. Eu sou voluntária, eu sou Zencâncer também. Só faltou botar a camiseta. Mas olha só, está no coração, está no coração. Eu queria que a Andréia apresentasse, contasse um pouco. Eu já disse que você é minha amiga de pandeiro, olha só, e as pessoas não vão entender nada, né? E eu queria que você contasse um pouco de você, porque quem está aqui são pessoas, né? Eu falei das estrelas, né? Mas são pessoas, né? Como todos que estão assistindo, que são estrelas também. Então, eu gostaria que a Andréia falasse um pouquinho dela, dos interesses, do gosto dela,
E o que fez ela a se interessar pelo Zen Câncer? E também como foi essa introdução do Espaço.on, né, no Zen Câncer, no projeto? Boa noite a todos. O meu nome é Andréia Prestes. Eu sou hoje voluntária do Zen Câncer e, como a Denise já comentou, né, eu sou batuqueira no Rio de Janeiro, mas, na verdade, eu sou de Belém. Eu estou no Pará nesse momento, né, por conta da pandemia, eu estou na casa da minha irmã, então talvez vocês escutem barulho de galo cantando. Ele não canta só às 6 horas da manhã, cachorro, criança, né, porque a gente está dentro de casa tentando se preservar. Mas eu moro no Rio de Janeiro há quase 15 anos e eu tenho duas histórias, assim, eu tenho a história com a música, como que de alguma forma me levou a conhecer a Denise, e tenho uma história mais antiga com yoga, que me levou a conhecer a Luciana, e aí eu vou contar a história como foi que a gente acabou se reunindo, né? Então, eu pratico yoga desde quando eu morava em Belém, né? Então, há mais de 15 anos eu sou praticante de yoga, entre idas e vindas, e né, nesse período todo eu fiz 2 cursos de formação. O segundo curso que eu fiz foi no Rio, com o Daniel Rivas, e nesse curso o Daniel colocou um módulo que a Luciana foi a professora, né? Só que quando eu morava em Belém, eu participava de uma comunidade, e aí é uma história longa, mas era uma comunidade da Igreja Católica, em que tinham padres italianos, mas que praticavam yoga, que falavam de meditação, então era um espaço lindo, e eu nunca tinha encontrado algo parecido no Rio, no sentido assim, de não do yoga como uma forma de praticar o amor, que é o que eu acredito no yoga. E busquei isso durante um tempo no Rio de Janeiro, continuei fazendo as minhas práticas e acabei decidindo em 2018 por fazer esse curso, conheci a Luciana, e a Luciana falou além de falar do Zen Câncer, ela falou de uma especialização que é a yoga restaurativa, né? A gente, para mim, assim, uniu tudo, né? Uniu a prática do yoga, que é uma coisa muito gostosa de fazer e ter na nossa vida, e ao mesmo tempo pensar que eu posso expandir isso para muitas pessoas que talvez a gente pense que inicialmente não poderiam, e pelo contrário, a gente vai descobrindo que isso ajuda as pessoas a passarem por um momento difícil da vida, quando a gente está com um problema sério de saúde, né? Então, achei isso fantástico. Virou 2019, eu decidi fazer o curso da Luciana, só que eu não conseguia fazer logo no início do ano, me inscrevi no curso de formação de maio. E agora eu vou para outra história. Assim eu conheci a Luciana. A Denise, eu fiz parte de um curso de percussão durante 9 anos. E nesse curso, a Denise tem 2 primas, né? As primas, a Denise era conhecida como a prima, porque ela estava o tempo todo nos acompanhando, e esse é um grupo maravilhoso também, que a gente, além de fazer muitas amizades, aprender a tocar vários instrumentos, o nosso mestre criou a ideia do intercâmbio cultural. Então, a gente vai em outros lugares do país, ter o convívio daquela cultura, conhecer os instrumentos que são usados, as expressões culturais de cada um daqueles lugares que a gente foi. E nós já fomos em vários intercâmbios, né? Inicialmente, a Denise ia como o que a gente chama de acompanha, né? Ela ia acompanhando as primas. E eu acho que de 2016, 2017, ela se juntou a nós e começou a praticar também a percussão. E entre o final de 2018 e maio de 2019, que foi quando eu fiz o curso da Luciana, em uma das conversas que eu tive com a Denise, sabendo que ela era professora de yoga, eu disse para ela, poxa, olha, eu descobri isso, a yoga restaurativa, é muito legal, você devia fazer. Dei o contato, né? Procura o Instagram da Luciana, procura a Luciana, e acabou que a Denise fez o curso antes de mim, ela fez o curso na turma de março, né? Eu fiz na turma de maio, e quando foi em junho a gente tinha um intercâmbio, fomos para São Luís do Maranhão,
né? Conhecer as festas juninas de São Luís do Maranhão, que é lindo, lindo. Estávamos lá, eu acho que no meio de uma festa, né, nos esbarramos, porque eram mais de 100 pessoas que foram do Rio de Janeiro para São Luís. Começamos uma conversa de yoga, né, 2 pessoas que gostam, que praticam, acabou que a nossa conversa tomou esse rumo, e aí eu disse para a Denise que eu tinha feito o curso em maio, né, era muito recente. Ela disse, eu também fiz, gostei muito, eu tenho o espaço da Tijuca, eu queria muito levar os Encâncer para Tijuca. Eu disse, se você, por que não, né? Por que não levar? E aí a Denise me olhou assim e disse, você acha? Você topa, né? Porque eu sozinha, assim, não sei, a gente tem que conversar com a Luciana, tem que ver como é que estrutura, se a gente vai precisar de mais pessoas. E quando a gente voltou para o Rio em julho, a gente foi procurar a Luciana, tivemos uma conversa, né, fizemos estágio no Encâncer da Humaitá, né, tanto eu quanto a Luciana, quanto a Denise fomos conhecer na prática, né, como eram as aulas do Encâncer, e depois de em pouquíssimo tempo, outras voluntárias, e aí tanto eu quanto a Denise somos voluntárias desse projeto, né, a Denise, além de voluntária, ela cede o espaço, e com uma divulgação que eu acho que a Denise nem tinha essa intenção, uma divulgação para falar dos Encâncer na Tijuca, ela recebeu de presente mais, acho que 6, 7 voluntárias. Então, hoje nós somos um grupo grande de voluntários, a gente, infelizmente, a pandemia nos fez parar o presencial, mas daqui a pouquinho a Denise vai contar melhor o que aconteceu, né, com essa mudança, como é que a gente está vivendo essa pandemia e mantendo essas atividades. E uma coisa que eu não falei que eu acho importante é o peso do voluntariado em tudo isso, né? Isso passa pela Denise, que cede espaço, que organiza tudo, passa pelas voluntárias de Reiki, pelas voluntárias de outras atividades que a gente traz como apoio para as pessoas que estão ali passando pelas suas questões, né, de saúde, pelo yoga, mas mais do que isso, eu acho que a gente aprende a doar, né? Então, assim, o voluntariado na minha vida vem antes de tudo isso. Eu, quando morava em Belém, eu já era voluntária, no Rio eu já participei de algumas ações voluntárias. Então, o final de tudo isso que eu quero dizer é que eu acabei nesse momento, né, quando eu me juntei aos Encâncer, eu encontrei alguma coisa que me conforta, que me dá a alegria que eu tinha quando eu ia para casa aqui em Belém, né? Para mim é muito importante ir para os Encâncer. Obrigada, querida. Eu não vou contar o desdobramento, porque tem a Luciana para fazer isso muito melhor. Mas eu quero só identificar o grupo maravilhoso que nós... A Andréia agora tem um grupo próprio, eu quero dar o nome, Batuque de Contas, que é um grupo maravilhoso, de percussão, que é um desdobramento, né? Que sai lá do Rio Pandeiro, que é o grupo que eu faço parte ainda, das minhas primas também, e eu quero até lembrar de um episódio muito bacana, logo nas vésperas, né, Andréia, que foi o casamento, né, a fusão, a junção de 2 grupos, que era Encâncer e Batuque de Contas, no Jardim do Museu da República. Foi um evento lindo, no Dia Internacional da Mulher. Né? E depois, infelizmente, depois disso, nós paralisamos as atividades presenciais. O desdobramento disso tudo, a Luciana vai dizer, com muito mais propriedade, mas eu quero agradecer a sua presença. Andréia, quero agradecer a você ter me dito, ter falado, agradecer ao Rio Pandeiro, que me proporcionou a te conhecer, né? Enfim, e seguir essa jornada, né? Que é um processo de transformação. Mais uma vez, eu acho importante ressaltar a participação e a importância do voluntariado, o quanto traz, tem até um comentário aqui que eu vou trazer, que é de uma voluntária, a Babi Mel, uma voluntária muito importante. Eu estava olhando aqui o comentário, é maravilhoso ser voluntária. Como voluntária, nós ganhamos mais do que doamos. Isso é uma pura verdade. Né? Então, eu só tenho que agradecer a Andréia por ter me apresentado a Luciana, e a Luciana por ter me apresentado os Encâncer. Querida, obrigada. Luciana, é contigo. Oi.
Nossa, eu só queria agradecer ao universo, né, por ter me apresentado vocês. Então, eu sou muito, muito, muito grata por tudo isso que está acontecendo, né? Então, eu tenho que contar um pouquinho. Não vou contar toda a minha história, porque eu venho fazendo lives contando a história da minha experiência como paciente oncológica, né? Mas, para quem não sabe, eu sou paciente oncológica. Eu descobri um câncer de mama em maio de 2017, tratei. E durante o meu tratamento, eu coloquei em prática os ensinamentos que eu tinha recebido, tanto da yoga, da meditação e outras técnicas, né, como o Pranic Healing, que é uma técnica muito importante no meu caminho, como professora, como ser humano, como mãe, porque te ensina muito sobre esse universo da energia, né, como é que as coisas se organizam à sua volta, energeticamente também. Então, quando eu descobri o câncer, eu perguntei quais são as ferramentas que eu tenho para lidar com tudo isso, né? Porque a gente não faz um curso de formação em yoga para botar o certificado na parede, né? Na verdade, a gente escolheu como se fosse uma guia de turismo, né? Dentro dessa grande aventura que é a vida. Então, a gente tem alguns direcionamentos que a gente vai dando para os nossos alunos, né? Através da nossa própria vivência, né? E prática. Então, quando eu descobri o câncer, eu pensei, nossa, que ferramentas que eu tenho, né? O que eu vou fazer para sair, né, dessa experiência melhor do que eu entrei nela? Então, eu me beneficiava enormemente das práticas de yoga e de meditação e outras também, mas eu vou focar hoje na yoga restaurativa. E aí, o tema dessa palestra, né, quando a Denise me convidou para fazer essa live com ela, para celebrar esse 1 ano de parceria, ela, mas qual o tema? Eu falei, acho que a gente vai da gratidão à compaixão, porque foi exatamente esse caminho, né, que eu fiz da gratidão à compaixão, porque em uma das práticas que eu estava fazendo, eu estava tão relaxada, né, eu tinha acabado de fazer uma quimioterapia, o corpo já estava inchado, já estava debilitado, bem inflamado, né, e aí eu estava agradecendo a Deus, enquanto eu estava restaurando, né, agradecendo ao universo, a experiência de ter essas ferramentas e poder usar essas ferramentas em benefício próprio naquele momento. E eu comecei a me colocar no lugar das outras pessoas, né? Eu falei, não, mas essa não é a realidade da maioria, né? Então, as pessoas não têm essas ferramentas. Então, elas fazem a quimioterapia, elas saem da clínica de tratamento, vão para casa, e lá elas não têm nenhuma ferramenta que possa ajudá-las a lidar com esse momento, né? Aliviar o desconforto do tratamento e encontrar bem-estar, né? Nesse momento. E encontrar o que eu chamo também de a importância, né, da experiência, do autoconhecimento através dessa experiência. Então, pensando sobre essas coisas, o primeiro projeto, na verdade, era o embriãozinho do que hoje é o Projeto Zen Câncer, foi o Kit Zen Câncer, né, muito inspirada no que outras ONGs já faziam, de enviar perucas, lenços para a casa das pessoas. Eu queria que fosse algo que pudesse beneficiar a todos, não somente as mulheres. Então, eu criei o Kit Zen Câncer, que é uma máscara de óleos, né, para fazer o relaxamento, um passo a passo escrito, um sprayzinho de lavanda e um sinalizador de porta para as pessoas colocarem na porta em casa, avisando que elas estariam, então, fazendo uma prática, criando, então, um momento só para elas de autocuidado. E comecei a fazer um trabalho de boca a boca e enviando por conta própria, com recursos próprios, esse kit, que foi todo personalizado para a casa das pessoas. E durante esse processo eu estava comprando a minha sala, né, de yoga, que é o Yoga Pix, e ele inaugurou basicamente quando eu terminei a quimioterapia, né. Eu sempre digo que assim como a sala está sendo reformada, eu também estava passando por um processo de reformulação, de reforma interna, né. Eu sabia que eu não seria mais a mesma depois de toda aquela experiência. E aí, quando eu inaugurei o espaço, no dia 5 de março de 2018, eu parei, nossa, agora eu tenho o meu espaço. Eu posso fazer o que eu quiser com ele. Então, eu vou separar as tardes de sexta-feira, das sextas-feiras, para receber os pacientes oncológicos aqui, para oferecer as práticas de yoga restaurativa. E aí, na primeira sexta-feira, só apareceu um paciente oncológico, que foi a Lourdes, né? E foi maravilhoso só ter ido a Lourdes, porque foi um encontro de almas entre eu e a Lourdes. A Lourdes sempre retrata esse momento como um momento muito especial para ela. Tinha sido a primeira vez que ela tinha saído de casa durante todo o tratamento. Então, eu recebi a Lourdes lá e pude botá-la na postura, pude fazê-la restaurar, né, e trazer a mente de volta para o corpo. E na semana seguinte já apareceram 3, na semana seguinte apareceram 6, e aí a gente teve que começar a limitar, então cabiam 10 pessoas por aula, e aí em pouco tempo a gente teve que abrir para 2 turmas.
E aí os voluntários foram chegando assim, porque meu acupunturista, o Marcos, falava, eu também quero participar. Eu posso oferecer acupuntura? Então o Marcos começou a oferecer acupuntura. Aí a Lúcia Helena, que era minha massoterapeuta, falou, não, mas eu posso oferecer massagem de graça. Aí chegou a Lúcia Helena, chegou a Júlia, que era outra massoterapeuta. E aí as pessoas foram chegando. A Fortine, né, que é a Forte, que hoje está nos Florais novamente, foi uma das primeiras voluntárias também. Então, de um horário que eu tinha sexta-feira, eu comecei a botar, a partir de 1h30 da tarde é só Zen Câncer, até a hora que terminar a programação. Então, a cada semana a gente tinha um voluntário, mais a prática de yoga restaurativa. E ele foi crescendo organicamente, sabe, no boca a boca, né, de uma pessoa que fazia tratamento, chegava na clínica, comentava, e foi crescendo ao ponto de chamar a atenção dos médicos, né. Então, os médicos começaram a entrar em contato comigo para irem pessoalmente conhecer o projeto, para poder, assim, indicar para os seus pacientes, e ele foi crescendo até que chegaram vocês, né, também, e foi uma grande surpresa para mim quando vocês chegaram, porque eu ainda estava estruturando, na verdade, o Instituto, né, então a gente começa as atividades em março de 2018, quando chegou mais ou menos em maio, junho, o meu marido falou, olha, Lu, acho que de repente a gente tem que criar um instituto para ser uma coisa mais profissional, né, sair da pessoa física, Luciana Lobo, né, de um projeto e virar um instituto. E aí, então, o escritório no qual ele é sócio fez um pro bono e criou toda a parte de documentação, estatuto. Então, é um instituto realmente legalizado, né, que tem essa possibilidade de crescer de forma organizada, até agora fiscal, né, financeiramente também falando. E aí as coisas foram acontecendo e eu digo que esse projeto ele é tão abençoado porque ele vai crescendo, as pessoas vão chegando, os voluntários, né, vão aparecendo. Eu sempre digo, não é porque é de graça que a gente não vai oferecer o melhor, né? E eu sinto que eu lido com os melhores profissionais, com os melhores voluntários, e cada vez chegam mais pessoas querendo servir no projeto Zen Câncer. Então, assim, eu sou imensamente grata, porque sem vocês, seria só a Luciana Lobo, dando uma aulinha de yoga restaurativa às sextas-feiras, né, lá em Botafogo, e a gente não teria expandido, né, da forma como a gente expandiu. Lu, você é uma pessoa incrível, de grande capacidade de concretizar os seus sonhos, né? E o seu último filho, né, o mais novinho, né, o caçula, está aqui do meu lado. Essa sou eu, gente, carequinha aí, para quem não me viu careca. Maravilhoso, muito inspirador, que é o que aprendi com minhas células rebeldes. Eu acho um livro necessário. É um livro necessário porque ele, além de trazer o conhecimento de como você começou e dar o teu exemplo de vida, né, eu acho que ele traz para todos nós uma possibilidade, sabe? Tem trechos do seu livro assim, que eu sublinho, que eu marco, faço orelha, né? Se eu tiver a chance aqui, o tempo permitir, ainda vou ler. No final, você fala, bem já no finalzinho, você fala que você queria que o mestre, né, te dissesse o que você podia fazer. Interessante isso, né? Assim, se você quiser e puder, eu sei que você tem uma live, a Luciana vai sair daqui e vai para outra live. Não, né? não. Isso é só depois, gente. Eu estou aqui. A outra live, a entrada para poder estar nessa. Então, é uma demanda grande. Mas isso é o papel de quem está à frente, quem está inspirando, né? Eu falo isso sim, porque eu reconheço esse seu lugar e eu acho que ele é importante de ser exercido, né? Ser ocupado, né? Então, eu queria te colocar, talvez, eu acho muito bonito também, e eu tenho alguns amigos que estão vivendo a questão do câncer, acompanhando, eu mesma, há 2 anos atrás, perdi minha tia de câncer, e foi uma trajetória, até isso acontecer, ela com muita idade, já tendo, né, enfim, passado por N circunstâncias, a vivência, a gente conviver com essa situação, poder dar suporte, isso é um trabalho de humanidade, né? É mais até do que um voluntariado. Você é uma pessoa próxima e você quer ajudar. Quantas pessoas estão cuidando de um cônjuge, de um filho, de um amigo, dando suporte? E o que é lindo do seu trabalho é que existe também uma atenção aos cuidadores, aos familiares, né? Quer dizer, isso é muito bonito. Assim como existe um projeto voltado às crianças que está se desenvolvendo e tudo mais,
mas que essa semana que passou, eu achei lindo, uma voluntária que é ligada às artes, fez um vídeo maravilhoso de um livro também, que está aqui, eu não vou achar agora, não vou sair para procurar, devia ter tirado, que é o Baú da Vovó, que é a questão das crianças portadoras de câncer, gente, isso é um dado. E aí foi feito um vídeo por uma voluntária, que é da área de artes, que criou também uma marca, né, Careca Zen, não é isso? Que é maravilhosa. Depois que eu vi o vídeo, eu falei, gente, a Cláudia tinha que vir aqui também dar um depoimento, quem sabe se a gente até faz em outubro, mais um, eu não sei, porque é tão maravilhoso isso tudo, né? Como é inspirador, como é importante a gente encontrar uma chaminha para a gente se agarrar, porque às vezes a gente quer se voluntariar e tem dificuldade de tomar uma iniciativa, coisa que a Luciana não teve. Não teve medo, ela enfrentou, sem saber o que poderia vir pela frente. Porque a confiança, a autoconfiança era a autoconfiança do propósito, não é em si mesmo, mas do propósito, daquilo que o universo faz para favorecer esses encontros, né, que vão acontecendo. Do desdobramento, até falar um pouquinho do Espaço.on, realmente aconteceu isso, nós éramos 8 voluntários. Né? E quando nós fizemos a Luciana foi no dia 14 de setembro fazer uma palestra para apresentar, ali estavam presentes assistindo uma professora de yoga do Espaço.on, a Daniela, que virá a participar aqui como voluntária no dia 10, e ela não é professora de yoga restaurativa, mas ela tem um foco, uma formação muito voltada à Iyengar, né, ao mestre Iyengar, que também não, ele traz muito esse foco nas práticas restaurativas. Sim. É uma grande inspiração para o mestre Iyengar, no sentido dos acessórios, né, que dão conforto nas posturas e que viabilizam a realização. Então, é uma grande inspiração para uma nova linha, uma nova vertente da yoga restaurativa, o mestre Iyengar. E Daniela prontamente disse, eu quero ser voluntária. Estava a Bia também presente, estava a Nani, todas as pessoas que vão vir aqui contar suas histórias. Juca nasceu pronto. Pois é, e aí a Paula, que virá aqui também falando, ela é participante, hoje ela é voluntária, ela está à frente, porque também, assim, eu tenho que falar, não é porque a Luciana está aqui, mas a Luciana tem a capacidade de perceber e deixar aflorar o potencial de cada pessoa. Desse desdobramento, né, dessa vinda desses voluntários, a maioria para dar aula de yoga restaurativa, o que foi acontecendo? Tinha reikiano, tem terapeuta floral, tem psicólogo, né? A psicóloga Débora, que virá aqui fazer uma live, ela não é professora de yoga nem de yoga restaurativa, mas ela já entrou, ela vai contar isso no dia dela, ela já entrou para fazer um trabalho voluntário relacionado à psicologia. A arte terapeuta, a Tereza, que virá aqui também, né, dar o depoimento dela. A Tereza veio, é amiga da Bia, né, e aí veio também para conhecer o trabalho e disse, eu quero oferecer. E fez 2 atividades presenciais lindas no Espaço.on, num terceiro horário, que nós criamos nesse ano. Então, olha só que coisa incrível. No segundo dia de aula, nós já tínhamos 2 horários. Tínhamos 8 voluntárias. E por que seria difícil fazer esse atendimento? E falei, pô, Andréia, se você topar, vamos em frente. Eu não faria isso sozinha, porque é muito difícil você dar uma aula sozinha. Porque as pessoas, a gente cuida. Existe uma frase na apostila da Lu, que eu até mencionei na palestra dela, que yoga restaurativa é amor, né? Você dá amor, é isso mesmo. Mais do que você passar uma técnica, é você passar alguma coisa muito calorosa, que é tão fundamental para quem está num sofrimento, seja ele qual for, físico, emocional, mental, né? E é isso que yoga restaurativa faz. E isso qualquer pessoa pode fazer. Lu, contigo eu comecei a falar. Não, exatamente isso, né? A prática da yoga restaurativa é uma prática sobre você deixar aquele corpo seguro e confortável, de forma que ele possa, sabe, liberando as tensões e as camadas e camadas, né? Que nem são os calinhos, né? O que são os calinhos do nosso pé, né? A próprio pé vai formando naquela região onde tem maior atrito, maior impacto ali,
ele vai formando aquilo para dar mais resistência, né, e segurança àquela região do corpo ali. E a gente também vai criando essas nossas couraças, né? E a prática restaurativa possibilita isso. Você diz para o corpo, olha, você está seguro nesse momento. É seguro. Então, sente os seus apoios e solta o seu corpo nas direções, né, na direção dos apoios, né? E para que a gente possa relaxar, a gente precisa ter essas duas sensações básicas, né? De segurança e conforto. E aí, então, a gente consegue realmente se desconectar do mundo externo, né? Do que está acontecendo à nossa volta. Porque a gente tem esse instinto, né, de ficar ligado o tempo todo de preservação, né? Então, os nossos sentidos, eu estou aqui conversando com você, mas minha audição está bem aqui ativa. Se eu escuto um barulho forte vindo de fora, imediatamente eu congelo para perceber qual o nível de perigo que aquele barulho representa para mim. E se eu identificar rapidamente que é um barulho que me traz uma ameaça, eu vou pular desse sofá, eu vou ter força e energia para poder lidar com essa situação, para me colocar num lugar novamente seguro, né? Só que muitas vezes a gente está se sentindo seguro e aí internamente a gente está vibrando como se a gente estivesse correndo algum tipo de perigo, né? E isso tem um custo alto para o nosso corpo, né? Em termos de energia, em termos de recuperação e restauração celular. E para o paciente oncológico é fundamental que ele encontre momentos em que ele possa restaurar mesmo, em que ele possa deixar o medo de lado, que ele possa se sentir seguro novamente, para que ele possa internamente encontrar esse estado de equilíbrio que a gente chama de homeostase, né, entre o sistema simpático e o sistema parasimpático. Então as posturas restaurativas são na verdade uma ferramenta apenas, mas não são elas que curam. O que curam é esse contato, né, é esse estar junto, é essa troca, né. Recentemente eu li um artigo científico que estava comparando as posturas restaurativas com uma prática de alongamento, né. E, por incrível que pareça, os participantes reportaram no final do trabalho, da intervenção, que eles perceberam uma melhora na qualidade de vida deles quando eles nas aulas de alongamento do que nas posturas restaurativas, né? E aí os investigadores, né, os pesquisadores chegaram a uma conclusão que provavelmente isso se dá à troca e à conexão que numa aula de alongamento os participantes tinham, eles conversavam, eles trocavam, eles falavam sobre o que eles estavam vivenciando, né? Enquanto que na intervenção com a yoga restaurativa, os participantes chegavam mudos e saíam calados. Não tinha troca. E por incrível que pareça, o Instituto Zen Câncer já nasce com essa troca. E eu nem tinha lido esse artigo científico antes. Então, assim, a forma como a gente acolhe as pessoas quando elas chegam, seja com chazinho, com cafezinho, com biscoitinho, com o que a gente tem para oferecer, né? E depois, no final, por isso que eu sempre falo, tem que dar um espaço entre uma aula e outra para que elas possam se conectar também e tirar foto, e elas têm essa foto, e elas guardam essa foto, e agora elas pertencem a um grupo, né? Porque, diferente do isolamento social que a gente está vivenciando, eu estou vivenciando isso, a Andréia está, você está, os seus pais estão, todos nós, no planeta inteiro, estamos vivenciando, né? Mas quando você descobre um câncer, é claro que existem milhares de pessoas com câncer, mas às vezes você não conhece ninguém perto de você com câncer. Então você acaba ficando meio que sozinho naquela sua experiência. Quando você vai para um grupo de apoio, como o Zen Câncer, tem a troca, né? Então você tem realmente certeza de que você não está sozinha, que você não está sozinho, e mais, você começa a diminuir aquele questionamento, por que comigo? Né? E aí você olha para o outro lado e você começa a pensar, o que eu posso fazer para ajudar essas pessoas também, né? O que da minha experiência pode ajudar essas pessoas a ressignificarem a experiência delas também, né? Então é muito importante a troca. Então, sem dúvida, não são somente as posturas que curam, é o grupo, né? Essa possibilidade de troca, de encontro, delas estarem ali, né? E vocês percebem, né? Como é que elas vão se apoiando, vão se conectando, né? Umas com as outras. O que você está colocando é que, na verdade, o yoga ele é um fio condutor de tudo isso, né? Ele tem um papel importante, é fato, né? Se você pensar só na prática, ele provavelmente, dado que a gente não faz como um exercício simplesmente, né? Tem esse contato, tem esse cuidado, tem o acolhimento, esse acolhimento de nós voluntárias, né? A gente não simplesmente recebe um grupo que vai praticar yoga, né? A gente sabe que aquele grupo é um grupo especial, né? Então o movimento da gente, o cuidado que a gente tem ao exercitar a prática, certamente ele é diferente, tem um impacto diferente nessas pessoas, mas ele foi o meio dessas pessoas se conectarem,
né? Sim. E essa conexão, ela vai gerar todo esse apoio que a gente percebe na alegria que a gente se encontra uma vez por semana, né? Sexta-feira de manhã. Quando uma pessoa não pode, poxa, mas que pena, né? Assim, realmente há um sentimento de perda dela não poder estar com a gente naquele dia. Em contrapartida, as que conseguem ir, né, a chegada é acolhedora. Como você falou, depois da prática, né, que a gente termina a prática, geralmente com um momento ali em que as pessoas vão fazer o shavasana e elas saem, né, elas voltam. A intenção da gente é que sejam restauradas, né, o termo que a gente usa, mas a gente termina aquilo ali e certamente não é o fim, né? Porque dali as pessoas conversam, as pessoas marcam outras coisas, outros movimentos, e essas trocas de como enfrentar, né? A gente vê também nos grupos que a gente tem, né, grupos de WhatsApp, esse apoio acontecendo. O que aconteceu comigo quando eu tomei tal remédio? Você tem algum médico para me orientar? O movimento não é só dos voluntários, é entre as pessoas que estão ali naquele grupo, né? Então, o movimento, ele veio, né? Ele começou com a yoga restaurativa, mas certamente... Exatamente, perfeita a sua colocação, André. Exatamente isso, né? Então, o paciente oncológico, ele tem essa possibilidade de troca, né? Essa conexão que ele faz ali uns com os outros, né? E essa possibilidade de servir também. Então, assim, um dos maiores resultados para uma instituição como a nossa é quando... Eu aprendi isso, tá, gente? Uma outra pessoa que tem muita experiência com instituições, né, como a nossa, falou, quando um participante de um projeto se torna voluntário, isso é maravilhoso, porque isso mostra que ele identificou os benefícios desse projeto nele mesmo e agora ele quer ajudar outras pessoas também. E olha quantos, né? Quantos participantes que agora são voluntários estão servindo, né? E estão acolhendo. Então, hoje o Instituto, cada vez mais eu vou descentralizando, né? Eu tenho um cuidado muito grande, porque eu quero que realmente tudo que seja oferecido para os participantes seja seguro, seja de boa qualidade e tenha consistência. Então, isso são coisas que eu não abro mão. Não dá para você oferecer uma coisa, criar uma expectativa, e na semana seguinte não tem. Então, assim, eu gosto de criar, fazer as coisas com segurança, consistência, né? E isso a gente vem conseguindo fazer, né? Vem conseguindo fazer isso sem dúvida nenhuma. Aí agora a gente começou a dividir em núcleos, né? Então, a gente tem o núcleo do Reiki, que é a coisa mais linda, né? Então, os participantes, quando estão fazendo alguma cirurgia, os próprios reikianos se organizam, gente... fulano de tal vai estar fazendo cirurgia no hospital tal, então vamos fortalecer e enviar reiki nesse horário, né, para o participante. Vários voluntários de reiki me mostram depoimentos dos participantes, como eles estão se beneficiando. A gente tem um grupo de florais, né, que tem uma coordenadora que é maravilhoso, tem um grupo de arte-terapia, que tem agora 2 arte-terapeutas maravilhosos, tem um grupo da psicoterapia, que a Débora coordena. Dentro da psicoterapia também está a psicologia positiva, né, que ela faz. Então, a gente está começando, né, a segmentar para que eu consiga agora só falar com os coordenadores, né, para poder continuar expandindo, porque eu também tenho outras ideias, né. Nós temos hoje 3 projetos que estão em andamento. Os 3 projetos foram aprovados para poderem acontecer dentro do INCA, então eu assinei uma carta convênio no começo desse ano com o INCA voluntário. Então, o projeto Incrível Universo Celular, o projeto Zen Câncer e o Confiar, que são para os familiares, foram aprovados para entrarem dentro do INCA, né? O projeto Confiar é um projeto voltado para os familiares dos pacientes oncológicos, porque não basta o paciente oncológico buscar paz e quietude e se acalmar. A gente precisa acalmar também a família e trazer conforto para eles, né? Então, muitas vezes, em algumas famílias, você percebe que o paciente oncológico está ótimo, mas a família está destruída. E isso se retroalimenta o tempo todo. Então, o Projeto Confiar tem como objetivo oferecer práticas, né, assim como a gente oferece para os pacientes oncológicos. Então, esse ano, a gente ofereceu um curso de Mindfulness, né, gratuitamente para os familiares, pacientes oncológicos, só que eles não preencheram todas as vagas, a gente vai lá e abriu para os voluntários também se beneficiarem de um curso de formação em Mindfulness, né. E aí o Projeto Confiar, eu já estava no INCA, né, dando aula de yoga às sextas-feiras de manhã para as mães das crianças que estavam aguardando pelas consultas, né. Então, hoje a gente tem os núcleos, né, e agora o meu bebê que está nascendo, né, que é o meu próximo bebê, é o grupo Acalentar,
que é um grupo dentro de um grupo, né? Esse grupo é um grupo que vai ser amplamente divulgado, mas as pessoas podem ou não fazer parte dele. Então, dentro do Instituto Zen Câncer, esse grupo se chama Acalentar, porque é para a gente acalentar mesmo as pessoas e criar um espaço seguro e confortável para que as pessoas possam falar sobre o momento da passagem delas, né? Que a gente possa falar livremente, abertamente, sobre a finitude da vida, né? Porque é isso que é a vida. A gente pode não querer falar sobre isso, mas existe um ciclo natural em tudo que é vivo, que é o nascimento, é o crescimento, o envelhecimento e a finitude, né? E alguns ciclos podem passar ou não pela doença. No caso, o meu passou por um câncer de mama, né? E aí faz a gente também pensar, né, que eu aprendi isso com os ensinamentos do budismo, né, da Lama que eu sigo, que morte e doença não são a mesma coisa, né? Então, tem pessoas que estão muito saudáveis e morrem de uma hora para outra, e tem pessoas que têm uma doença grave e vão viver a vida inteira com aquela doença e vão morrer bem velhinhas. Então, a gente começa a separar um pouquinho isso e criar esse ambiente seguro para que a gente possa falar sobre esse momento que vai chegar para todo mundo. Só que para quem é um paciente oncológico, em que a doença, de repente, avançou e já a medicina atual não consegue mais uma solução para isso, às vezes ela quer se comunicar com a família, falar sobre a morte, as pessoas, para de falar besteira, você está traindo, você está ótima, você vai se curar, você está bem, não fala isso, não pensa sobre isso. E a pessoa quer falar sobre isso, porque ela quer ressignificar aquele momento, ela quer se preparar para aquele momento. Então, o grupo Acalentar é para isso, né? É para a gente criar esse momento agora, porque a gente já tem 2 anos e meio de atividade do Instituto, algumas pessoas já não estão mais com a gente, né, já chegou o seu tempo, né, o final da sua viagem aqui nesse planeta, já retornaram, e outras vão surgir. Eu posso ser uma pessoa que futuramente posso vir a me beneficiar também desse grupo, né, se eu tiver uma recidiva da doença em algum momento da minha vida. Então, é um lugar onde a gente vai poder, de repente, como falar para minha família aquilo que eu não estou conseguindo falar, né? E que o que a experiência demonstra é que em muitos momentos a angústia de quem está partindo é porque não conseguiu falar tudo que queria falar, é porque não deixou organizado tudo que ela queria deixar organizado, e naquele momento ela fica agitada porque sente que tem dívidas, coisas que ela precisava ter feito que ela não fez. Então a gente vai criar esse ambiente seguro, até mesmo com advogados. Olha, a gente vai ter uma palestra falando, olha, o que você precisa fazer legalmente para deixar o que você tem para quem você quer que seja destinado, né? Se isso vale somente uma carta assinada de próprio punho, ou se você tem que levar isso para um cartório, se você não consegue falar com a sua família, se você pode deixar uma carta amorosa escrita, ou um áudio gravado, enfim, vai ser um espaço que eu estou, assim, amando construir, estou lendo muito, me informando muito, e chamando pessoas muito importantes dentro dessa área de paliativos, né? O nome não vai ser paliativo, porque esse nome tem uma conotação ruim, mas vai ser acalentar, né? Para que todo mundo encontre esse ambiente seguro para isso. Eu queria ressaltar, assim, como isso é inspirador, né? Assim, como isso, assim, eu estou falando de você mesma, né, Luciana? Como isso é inspirador, essa chama, que não é nem uma chama, é um fogaréu, né? Que, assim, em plena pandemia, a Luciana deu aula por 100 dias seguidos, online. 2 vezes por dia. 2 vezes por dia. Aula de yoga restaurativo, aula básica de yoga e meditação. Alguém que tem 2 filhos pequenos, né? Já viveu momentos de ter que estar isolada, como está agora, porque a secretária pegou Covid, né? Quer dizer, então, assim, isso é muito inspirador, né? E eu tenho certeza que isso, para ela, como para todos nós, é um revigorar mesmo. Eu realmente me sinto passando pela pandemia de uma forma de observação e de ação. Não só ficar naquela, tomara que acabe, tomara que volte ao normal. Que normal? Esse é o nosso normal. Eu já falei isso para vocês, eu não sei, no livro eu falo isso, né, Denise? Eu lembro que, assim, é claro que eu estava bem, em alguns momentos eu estava bem, mas é claro que a gente tem os nossos momentos, né? Eu falo sobre isso no livro, que é importante a gente se acolher também, então a autocompaixão. Então tinha momentos que eu não estava bem, né? Eu não estava bem e eu tenho 2 filhos lindos, um marido que eu amo, há 21 anos nós estamos juntos, então, assim, aquele sonho, assim, sabe? Eu falei, não é justo eu adoecer de câncer agora, não é justo eu estar passando por isso. Às vezes vinha esse questionamento, né?
E aí, às vezes eu falava pro meu marido, eu quero a minha vida de volta. Aí ele falava, meu amor, mas essa é a sua vida, não tem outra. Então, esse momento presente que a gente está vivenciando agora, eu, você, André, essa é a nossa vida, não tem outra. O que ela vai ser, eu não sei o que ela vai ser, mas no momento que a gente tem é isso. Né? E o que a gente vai transformar com isso, né? Eu acho que o câncer, ele eu falei isso logo no comecinho, se você pegar no livro, porque o livro, eu coloquei alguns posts, né, que eu fazia na época, quando eu descobri o câncer. Primeiro que eu acho que é uma doença que desperta ele tem uma qualidade maravilhosa enquanto doença, ele desperta um amor profundo das pessoas. É impressionante como as pessoas ficam consternadas, né, em volta de um paciente oncológico. E durante muito tempo as pessoas nem pronunciavam por medo essa doença, né? Ele está com aquela doença, né? Não podia falar, falava com a boquinha pequena por medo, mas o câncer ainda não chegou, ele pode até vir a passar e estar em primeiro lugar como a doença que mais mata, mas a doença que mais mata são as coronárias, o coração ainda é o que mais mata, e nem por isso as pessoas falam, olha, não pronuncia esse órgão, porque o coração mata, né? Mas eu acho que o câncer, por exemplo, às vezes a pessoa tem uma insuficiência cardíaca e ela, de repente, infarta e vai embora, né? De uma hora para outra, sem poder se despedir das pessoas, sem poder falar. E aí, tem uma pessoa que acabou desenvolvendo um câncer, pode vir a morrer ou não do câncer, mas pode vir a ter uma sobrevida de 5 anos, de 10 anos, de 2 anos. Mas pelo tempo que eu tiver aqui, é um viver diferente, sabe? É como se eu despertasse dentro de um sonho. Então, agora eu sei que a vida é finita, todos nós sabemos, mas a gente vive adormecido, como se a vida não fosse finita. Então, eu, Luciana, acordo diariamente sabendo que bom, hoje eu tenho mais um dia. E o que eu vou fazer com esse dia? Eu quero que esse dia seja especial. Eu quero fazer o que é certo. Eu quero poder ajudar as pessoas. Então, aqui em casa os meninos sabem disso. Assim, hoje, a minha missão de vida, isso é uma coisa que eu e meu marido falamos, porque ele também é budista, né? E a gente somos budistas não pelo rótulo, mas pela prática, né, diária. E a gente vive os ensinamentos, né? Então a gente fala muito sobre isso, sobre a nossa missão de vida, né? O que é realmente importante para a gente. Tem até um momento lindo, família, que a gente viveu os 4, né? Um dia o meu filho mais velho, ele era um pouco menor, ele tem 12, ele devia ter uns 8 anos nessa época, e aí aquele silêncio no carro, né? Aí ele pergunta assim, mãe, qual é a sua missão de vida? Eu, Luciana, não tive dúvida, sabe? Eu virei e falei assim, meu filho, a minha missão de vida é ajudar as pessoas. Eu me realizo fazendo isso, eu gosto de fazer isso, eu faço isso de graça, né? Eu faço isso porque eu gosto de fazer. Aí ele virou pro meu marido e falou assim, pai, qual é a sua missão de vida? Meu marido também não teve dúvida, ele falou, fazer vocês felizes. Então, assim, cada um tem que encontrar a sua missão de vida. Enquanto meu marido, a missão de vida dele é me fazer feliz, está tão claro isso no livro, quem lê meu livro, lá na introdução já vê que não é uma introdução, é uma declaração de amor, né? Eu falo assim, olha, é como se não valesse a pena não deixar de vivenciar, assim, valeu a pena vivenciar tudo que eu vivenciei para conhecer o amor do Marcelo num nível tão profundo como esse, de companheirismo, de estar ao meu lado, enfim. Assim como valeu a pena escrever o livro para poder ler a introdução do livro, sabe? Porque ele não escreveu do meu lado, um dia ele me entregou essa introdução pronta. Eu falei, uau, entendeu? Assim, que bacana, sabe? Para os nossos filhos isso vai ficar uma coisa para as nossas futuras gerações, né? De quem foi essa Luciana, avó? Quem foi a avó Luciana? Quem foi minha bisavó Luciana? Aí tem um livro lá da bisavó Luciana, a história da bisavó Luciana. Então, é muito isso. Eu acho que, assim, pode ser um despertar. E por isso que eu sempre tento trazer práticas para os participantes que sejam práticas que vão levá-los ao autoconhecimento, para não desperdiçar essa oportunidade de despertar dentro de um sonho, de ver que a vida sim é finita, mas que ela pode ser maravilhosa pelo tempo que a gente está aqui, né? Tantas pessoas estão com saúde, estão tão infelizes, né? Estão dormindo por aí, sem estar vivenciando a sua vida em sua plenitude, né? Então, eu acho que eu sou abençoada por ter despertado dentro de um sonho. Eu queria fazer... Eu ia fazer exatamente essa pergunta, assim, eu conheci você já tinha passado pelo momento da descoberta do câncer, do tratamento, né, você já tinha retomado a sua
profissão como professora, né? A gente se conheceu você sendo professora. Mas foi um despertar para tudo isso, ou antes da doença você já tinha isso latente, ou você já tinha algumas práticas, já tinha algum envolvimento com algumas atividades? Como isso aconteceu? Então, no livro, até que a Denise, né, fala, eu sempre tive, assim, uma coisa assim, que um dia apareceu um mestre na minha vida e ia falar, olha, Luciana, sua missão de vida é essa, e eu ia seguir piamente, eu sempre queria ter certeza qual seria a minha missão, eu queria ter um propósito, alguma coisa que realmente não desperdiçar esse meu tempo, essa minha existência, né, eu tô dentro da espiritualidade desde muito nova, então, assim, comecei a meditar com 16 anos, lendo os livros, sempre fui autodidata, então eu sempre fui lendo os livros do Osho ali, fazendo as práticas sozinha, fiz minha primeira experiência, experiência, né, nem um curso, eu fiz uma experiência mesmo, de viagem astral, de projeção astral, de me ver fora do meu corpo, eu sabia que tinha alguma coisa além daquilo, porque eu via o meu corpo ali, mas ao mesmo tempo eu estava fora, eu podia pular, eu podia andar, eu podia voar, e aí eu fui descobrir que existia um instituto, né, internacional de projeciologia e conscienciologia, e eu comecei a fazer os cursos, parei na eubiose, que era uma sociedade também que estudava, né, essas questões espirituais, né, e ocultistas, assim, de entender alguma coisa além da vida, passei pelo espiritismo também, e amo Jesus, assim, então, assim, assisto todos os filmes pela história de vida dele, leio livros sobre os discípulos dele, tem um livro que eu sempre super recomendo, que é, assim, Os 12 Homens Comuns, né, como é que Jesus escolheu os seus discípulos, né, como é que ele foi selecionando, então, interessantíssima a história de cada discípulo de Jesus, então, como uma história, né, de vida, né, nesse tempo que a gente tem aqui na Terra, então, eu já tinha isso muito dentro de mim, sabe, a espiritualidade. Eu sou instrutora de Pranic Healing, tô sem dar curso e formação desde do câncer, mas tem o mestre Showa Koksui, que é o mestre da escola, e eu fiz todos os cursos disponíveis, viajei para fazer retiros na Índia, retiros no Canadá, retiros nos Estados Unidos, então eu estava sempre, pelo menos 1 a 2 vezes por ano, antes do câncer, eu estava sempre trabalhando essa minha espiritualidade, fazendo cursos. Por isso que quando o câncer entrou na minha vida, eu falei, uau, o que eu tenho que aprender com isso? Eu sabia que era um teste, eu sabia que era uma experiência, mas eu sabia e reconhecia que eu tinha recebido as ferramentas para lidar com aquilo, que eu tinha ferramentas internas para lidar e passar por aquilo, né? E é por isso que no livro também eu digo que hoje, né, antes do câncer, eu sempre achava que faltava um retiro, que faltava um livro para ler, que faltava um curso, faltava alguma coisa, e hoje eu estou muito confortável como professora, não que eu saiba tudo, eu estou longe de saber tudo, eu desisti, não vou aprender sânscrito nessa vida, não vou, entendeu? Não tenho essa necessidade de aprender mais sânscrito. Pode aprender pandeiro, viu? Exatamente. Tem certas coisas que eu não quero aprender mais, mas eu estou muito contente. Assim. Não, pandeiro eu posso tocar. Eu estou muito vibrando no contentamento do que eu já sei e sabendo que as ferramentas que eu sei deram certo no momento que eu precisei. Acho que é isso. Acho que quando você testa o que você tem, as suas ferramentas, você se sente confortável, né, com isso, né? Assim, deu certo, tá dando certo, né? Então, é isso, a espiritualidade sempre esteve lá, né? Sempre esteve lá. O Lu e André, a gente está com... Na verdade, a gente se programou de fazer uma live de 1 hora, que é um tempo legal, e faltam 7 minutos. Eu só queria fazer uma observação, porque eu mencionei várias pessoas que virão e não mencionei uma que é muito cara para mim, muito especial, que é outra mestre como você, ou seja, ela ensina professores, né, instrutores, que é a Lília Boim, que fará a última live. Você está abrindo e a Lília vai fechar, falando de um projeto que está em construção, né, que é de yoga terapia, dentro do projeto Zen Câncer. E eu tenho participado desse grupo, né, com a participação de várias pessoas do Brasil inteiro, que fizeram formação junto à Lilian, seja na Montanha Encantada ou mesmo fora, agora no sistema online. E eu acho que vai vir um trabalho lindo aí, está se anunciando, está sendo germinado, um trabalho lindo, uma belíssima árvore, né? E eu falo isso porque ainda há muitas coisas a serem feitas, muitos caminhos a serem trilhados, né? Quer dizer, está você já com o seu projeto Acalentar, e existem pessoas
que estão entrando agora como voluntárias e que estão fazendo projeto dentro projeto. Quer dizer, então é uma grande oportunidade de você... É um celeiro muito perto, né? A sua menção, para quem tiver o livro, é na página 111, está marcado com orelha, quando fala, eu queria ter uma missão, algo que desse sentido à minha vida. A paz que sinto hoje vem do sentimento de que eu tenho um propósito. Isso tornou a minha vida verdadeiramente significativa. Isso, para mim, é tudo. E eu quero falar de uma frase sua aqui, que é de uma beleza, né? Os instantes são únicos. Mesmo com toda a ansiedade e correria, não devem ser desperdiçados. Eles passam e não voltam. O presente é o lugar para pescar os instantes. Pausa. Deixa eu encerrar aqui, mas eu gostaria de... Não, você fecha, isso é lindo. E viver pode ser extraordinário se não nos rendermos à tentação da cegueira que a rotina e seus acontecimentos oferecem. Viver é bom. E eu estava viva. Estou. Não precisa dizer mais nada. Você está aqui no fogo, né? Uma paciente oncológica em tratamento ou em observação. Em tratamento ainda. Toma um comprimido toda noite. Esse fogo de vida, dessa vitalidade. O fogo que eu digo da vida, da vitalidade que a vida permite que a gente tenha. Eu queria que vocês fizessem as considerações finais, para eu também me despedir e apresentar a próxima live, que é semana que vem. Andréia, pode ir, vai lá. Ok. Pessoal, eu quero agradecer essa oportunidade, agradecer muito a Denise, agradecer muito a Luciana. Eu acho que nós somos carentes de voluntariado, né? Eu acho que a gente tem uma população que, se qualquer área que a gente pensar, a gente é carente de apoio, né? Então, quem está escutando a gente, esse exemplo é um exemplo maravilhoso por mostrar que, assim, a Luciana, ela começou querendo dar o apoio para as pessoas que ela teve por experiência própria, né? E, se possível, levar isso para outras pessoas que estavam na mesma situação que ela reconheceu o valor, né, desse apoio, desse acolhimento, mas o quanto isso cresceu nesse tempo todo. Por quê? Porque outras pessoas conseguem enxergar que, assim, uma hora da sua vida, da sua semana, ela é capaz de abraçar o outro, olhar para o outro, olhar para a necessidade. Claro que a gente está falando de um tema aqui muito, muito especial, né, que é esse momento de dor, esse momento de crescimento, como a Luciana colocou aqui, né, que dependendo de como você encarar essa caminhada e de quanto de suporte que você tem, emocional, físico, você vai sair com grandes conhecimentos e grandes mudanças na sua vida, mas eu levanto muito a bandeira do voluntariado. Eu acho que se você olhar para o lado, você com certeza tem algo a oferecer. A gente sempre tem, né? A gente sempre tem. Então, eu quero agradecer muito a Luciana, a Denise, por possibilitar, através do Projeto Zen Câncer, essa disponibilidade do que a gente tem para oferecer. Eu acho que eu posso falar em nome das voluntárias, né? Depois da Denise, eu sou a primeira voluntária, né, da Tijuca. Então, eu acho que isso é o que a gente sente. E, por último, que essa troca ela é rica para todo mundo, né? É rica para quem recebe, visivelmente, mas para quem dá, quem pratica o voluntariado sabe, né? Muitas vezes a gente está com algum problema em casa, na vida, mas a gente vai para aquele nosso compromisso e quando a gente sai de lá, a gente percebe que a vida é muito maior, que os problemas estão em todas as partes, mas que esse apoio, ele ameniza dos dois lados, né? Então, eu estou aqui levantando sempre a bandeira do voluntariado e quero agradecer a oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, Andréia. Obrigada, Denise. Assim, é tão bonito, assim, porque hoje, quando eu vejo que tem tanta gente sonhando o mesmo sonho que eu sonho, sabe? Então, e hoje o Instituto é realmente uma realidade que cresceu bonito, que cresceu, que cresceu saudável, organicamente, sabe? Eu sempre falo isso,
que assim, o Instituto Sem Câncer, não, ele tem zero marketing, sabe? Ele simplesmente, as pessoas, o melhor marketing do Instituto que a gente faz são as próprias pessoas que participam das atividades e recebem, né, esse serviço maravilhoso que os voluntários fazem. Hoje, eu sou quase que para algumas pessoas que estão chegando no Instituto, elas nem me conhecem, não tiveram o prazer de fazer aula comigo ainda, algumas ainda nem me viram pessoalmente, né, e já estão se beneficiando de uma sementinha, né, porque é exatamente isso que acontece. Quando a gente planta uma semente, né, essa semente tem todo o potencial para se transformar numa árvore, né, ela só precisa do solo certo, das condições certas para poder germinar e crescer e botar todo o seu potencial para fora. E quando essa sementinha alcança o seu potencial de ser uma árvore, uma mangueira, por exemplo, ou então uma laranjeira, vamos pensar numa laranjeira, porque cada laranja tem muito mais sementinhas dentro, então que seja uma laranjeira, né? Pensa quantas laranjas essa laranjeira vai dar ao longo de toda a vida e pensa quantas sementes tem dentro de cada laranja. Então, todas as sementes que a gente planta, o potencial de multiplicação disso é infinito, tanto para o bem quanto para o que não é legal também, para o negativo, né? Então, tudo aquilo que a gente faz de ação para o outro volta infinitas vezes multiplicado para a gente também, né? Ontem mesmo eu terminei a meditação do Instituto Sem Câncer e as pessoas falavam, ai, muito obrigada, estou me sentindo tão bem, eu estou ótimo. Falei, pô, se vocês estão se sentindo bem, imagina como é que eu estou me sentindo, né? Tendo todo o bem-estar de vocês multiplicado infinitas vezes mais, vocês podem ter uma ideia de como é que está o meu coração. Então, hoje, quando o participante do Instituto fala, nossa, Luciana, o que você me oferece, eu sou muito grato, eu sempre sou muito mais grata do que qualquer pessoa, porque eu sinto que volta para mim numa frequência de uma energia tão maravilhosa e amorosa, que eu sou muito, 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 muito grata, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi a sala do Sem Câncer cheia, tinham 10 pessoas deitadas, restaurando, quando elas voltaram de Shavasana com o rosto, né, algumas com muita dificuldade para dormir, que o paciente oncológico sofre com insônia por conta do excesso da medicação, quando eu olhei aqueles rostinhos restaurados, né, com a mantinha que a gente tem em volta do corpo, todas aconchegadas, eu olhei para elas e espontaneamente disse, vocês fazem valer a pena cada quimioterapia que eu fiz, cada radioterapia, só para hoje estar aqui, servindo vocês, sabe? Porque não que eu não pudesse fazer o que eu fiz, mas eu não teria feito, né? Até porque o meu foco como professora de yoga não eram os pacientes oncológicos, nunca tinha sido. O meu foco eram os cadeirantes. Eu tinha me especializado em dar aula de yoga para cadeirantes. Tanto que o meu espaço de yoga tem barras, tem acessibilidade no banheiro, porque eu queria trabalhar com cadeirantes, né? E o universo veio e falou assim, tudo bem, você pode continuar trabalhando com os cadeirantes, mas tem um núcleo aqui dos pacientes oncológicos, você vai poder ajudar também, né? Então é isso. Eu acho que eu sou uma pessoa que sigo o fluxo, sabe? Se o fluxo, eu confio nesse fluxo da vida, né? E o Zen Câncer me mostra isso, as coisas fluem nele. E vocês, como voluntária, podem perceber isso, né? Que as coisas fluem. E eu desejo que flua por muitos e muitos anos. Então, gratidão no coração de vocês. Muito obrigada. Excelente live. E assim... Queridas, muito obrigada a vocês duas. Lu, muito obrigada por tudo, né? Por todo esse caminho aberto e trilhado. Andréia, obrigada pela alegria, pela parceria, pela coragem, né? Pelo entusiasmo que você me passa em tudo que você faz. Você é uma pessoa iluminada, realmente. E inspiradora também. Eu falei tanto das inspirações que a Lu me traz, mas você também me inspira bastante em várias áreas. Eu queria agradecer a presença de todos que assistiram. Quero dizer que essa é só a primeira de 9 lives. Nós teremos aqui, semana que vem, 2 lives, na quarta, às 16h16, com 2 participantes muito especiais, como todos são, mas elas vêm para dar um depoimento, isso é muito rico, é o que a Lu fala, isso é a razão de ser. Para um instrutor de yoga, sem aluno não adianta. Você pode ser um grande teórico, mas se você não tem para quem passar o que você... Instrutor de yoga, instrutor de qualquer coisa, ou qualquer profissional. Né? Então, o participante é a razão de ser do Zen Câncer. Os voluntários estão para servir os participantes. Né? E os participantes viram voluntários. Isso é lindo, de fato. Então, virão, e depois, no dia 10, na quinta, nesse mesmo horário, 19h19, serão
será a live das voluntárias. E aí eu, embora seja mediadora, eu serei participante também. Eu vou falar um pouquinho da minha história, como as outras participantes, né? E muito do quanto o Zen Câncer representa para mim, na minha trajetória de vida. Depois disso, vem outras lives, eu não vou entrar em detalhes, e fecharemos, como eu disse, com uma live de um projeto, dentro de um projeto, que é alguma coisa maravilhosa. Quem sabe, eu acho até que vai ter grandes desdobramentos aí, porque afinal chega outubro rosa, quem sabe virão outras lives pelo Instituto, né, que a gente vai estar ali crescendo, entendendo, aprendendo, enfim. Muito obrigada por todos. Obrigada, gratidão. Na quarta que vem. Namastê. Namastê, querida. Um beijo a todos. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.